Graças e paz da parte de Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui no meu canal chamado Conversando sobre Teologia, onde nós falamos sobre Bíblia, Teologia, Filosofia. E hoje nós vamos fazer um react, né, de um vídeo que tem repercutido lá no grupo da igreja, né, no grupo de debate da igreja, que muitos irmãos estiveram lá, comentaram, deram seus comentários, deram seus pareceres acerca deste vídeo, e eu também gostaria de criar aqui um react, né, para fazer dar a minha reação ao que ele disse, se eu concordo, se eu discordo daquilo que ele falou acerca de religião, de como que o fenômeno religioso ele deve se comportar dentro da sociedade. E ele falou algumas coisas aqui interessantes que eu gostaria de comentar aqui com os irmãos que têm me acompanhado. Bem, vamos para isso, não vamos falar muito, né? Então, à medida que ele vai falando, eu vou pausar o vídeo e vou sortir aqui os meus comentários acerca daquilo que ele disse. E se o vídeo estiver se estendendo demais, eu posso fazer uma parte 2, assim, se os irmãos que estão aí do outro lado o quiserem, ok? Nós vamos começar com a primeira afirmação. É impossível ter desenvolvimento num país onde 90% de pessoas só leem a Bíblia e outros livros religiosos. Ok, ele disse que é impossível ter desenvolvimento em um país na qual pessoas só leem a Bíblia ou outros livros religiosos, né? Ela afirmou que uma sociedade ela nunca não haverá de se desenvolver se as pessoas estiverem lendo apenas a Bíblia, ou 90 pessoas estiverem lendo a Bíblia apenas e outros livros religiosos não terem se desenvolver com ciência ou outras coisas importantes também. Bem, a primeira coisa a pontuar creio que existe uma falta de ignorância acerca de como está o fenômeno religioso dentro do continente africano, né? Pensar que o continente africano tem várias denominações evangélicas que se autodenominam cristãs, isso significa dizer que muito desse povo está lendo as escrituras, que isso seja falta de conhecimento sobre como é que as pessoas têm tratado as escrituras dentro do continente africano. Se nós formos a ver a média do conhecimento bíblico das igrejas evangélicas em geral, uma média muito baixa no que toca o conhecimento bíblico. Então, as pessoas não têm lido tanto as escrituras daqui em África, as pessoas conhecem muito pouco sobre as escrituras. Se você lhe fazer perguntas simples acerca das escrituras, dessas pessoas, elas vão demonstrar que elas não têm assim tanto conhecimento sobre as escrituras. E por outra, né, essa afirmação ela demonstra uma falta de conhecimento também acerca da história de como a Bíblia foi uma grande influência na contribuição de várias nações, né? Se nós formos a ver a Europa, do jeito que nós vemos ela hoje, foi por causa da reforma protestante lá no século XVI, procorrida pelo Martinho Lutero, que transformou o continente de uma maneira drástica, e da maneira que nós estimamos hoje o continente europeu foi por causa da influência da reforma protestante lá no século XVI e XVII. No século XVI e XVII, né? E foi graças a nomes como Abraham Kuyper, né? Um dos grandes reformadores não, ele é um dos grandes pós-reformadores, de Calvino, lá na Suíça, que ele, através da volta às escrituras, ele instaurou grandes reformas sociais, acadêmicas, científicas dentro da Suíça em geral, especificamente na cidade de Genebra. Lutero, como eu já afirmei, na Alemanha, John Knox na Escócia. Então, esses homens eles estiveram preocupados em reformas sociais, culturais, intelectuais, até porque eles foram grandes, como é que eu posso dizer, eles foram grandes influências, né? Se podemos utilizar esse termo, eles foram grandes influências no que toca às reformas sociais, no quesito intelectual, porque eles abriram universidades, eles foram responsáveis por abertura de universidades lá dentro dos países onde eles estavam. Então dizer que a Bíblia, as pessoas devem se preocupar muito menos em ler a Bíblia e têm que se preocupar mais com ciência e tudo mais, isso é uma falácia, porque muitos dos homens que se preocuparam demasiado em ler a Bíblia, em saber
saber qual é a vontade de Deus para as suas vidas, qual é a vontade de Deus para a sociedade, eles também se preocuparam com a educação, com a cultura, com a ética. Então foi graças à visão deles que eles tinham sobre as escrituras, que deve ser a escritura que deve regir todas as esferas da sociedade por causa desta mentalidade, é que eles foram precursores de universidades e uma ética moral muito mais elevada dentro dos seus países, e isso reformou de maneira drástica os países onde eles trabalharam, né? E foi pela ideia, né, da volta às escrituras que eles puderam fazer a diferença para esses países na Europa, em geral, como a Noruega, né, de Abraham Kuyper, na Suíça, de João Calvino, na Alemanha, de Lutero, e na Escócia, de John Knox. Então, creio que foi uma falta de conhecimento histórico da parte do jovem. A afirmação dele demonstra muito mais preconceito para com a religião do que uma análise histórica séria do desenvolvimento das religiões dentro das sociedades. Mas vamos continuar aqui a ouvir o que é que ele tem a dizer sobre outros pontos, não é? Eu acho que a fé devia nos incentivar a trabalhar e não a fugir das nossas responsabilidades, porque para o desenvolvimento... Ele afirmou que a fé devia nos incentivar a trabalhar e não a fugir das nossas responsabilidades, né? Eu creio que essa afirmação seja falsa, né? Porque a fé cristã, principalmente a fé cristã, ela vê o trabalho como uma bênção. A fé cristã, ela não vê o trabalho como algo mau, ela não vê o trabalho como uma maldição, mas como uma bênção. O que veio se tornar maldição foi como nós vamos ganhar o nosso pão, que o nosso pão ele seria muito mais penosa do que ela era anteriormente, mas nós também tínhamos um trabalho, e isso é demonstrado em Gênesis, né? Porque antes mesmo de Deus após Deus criar o homem, a primeira coisa que Deus fez foi dar um trabalho no homem, e só depois é que ele deu uma mulher. Então nós vemos que dentro do jardim do homem já havia trabalho. Então, o trabalho, ele antecede o pecado. O trabalho não é fruto do pecado, não é uma consequência do pecado. Então, dizer que a fé cristã, ou qualquer tipo de fé, não sei, muito provavelmente ele está se referindo à fé predominante dentro do continente africano, que é a fé cristã. Dizer que a fé cristã, ela nos incentiva a fugir do trabalho e das nossas responsabilidades, eu creio que ela seja falsa. Se bem que ele não disse isso diretamente, mas quando ele diz que ele acha que a fé deveria incentivar a nós não fugir das responsabilidades, ele meio que afirma o contrário, que ele está afirmando que a fé sim nos incentiva a fugir das nossas responsabilidades. Eu quero que essa afirmação seja falsa, né? Mas vamos continuar a assistir o que mais ele tem a dizer. O vídeo já está com 9 minutos. Vamos ver. Dentro de um país é preciso o conhecimento, é preciso a ciência, é preciso a cultura. Basta olharmos para países desenvolvidos, né? Veremos que nesses países existem igrejas, existem mesquitas, mas também existem universidades, existem laboratórios, existem bibliotecas. No Japão, por exemplo, depois da bomba atômica, não foi um milagre. Ele disse que vamos olhar nos países desenvolvidos, né? Vamos olhar nos países desenvolvidos, além de mesquitas, além de igrejas, eles também têm universidades, eles têm laboratórios, têm biblioteca. É meio engraçado isso que ele disse, porque, sei lá, eu não sei se ele vive em outro continente, muito provavelmente ele deve viver em outro continente, porque dentro do continente em que eu vivo, que é o continente africano, nós temos mesquitas, nós temos igrejas, mas também temos universidades, temos laboratórios, nós temos bibliotecas. Então dizer, nos países, é só olhar nos países desenvolvidos, eles, além de mesquitas, além de igrejas, eles têm universidades, eles têm laboratório. Essa é uma crítica totalmente fundada. Se você vê, basicamente ele está demonstrando apenas preconceito para com a religião cristã, está demonstrando preconceito não só pela religião cristã, ele está demonstrando preconceito pela fé em geral, e não parece ser uma crítica com sentido, né? E eu vejo falta de profundidade, falta
de fundamento, né, para esse tipo de afirmação que ele está fazendo, né? Mas vamos supor que o argumento dele seja que a África se importa mais, né, com conhecimento científico, em detrimento do conhecimento espiritual. Creio que ele trata isso como se fossem assuntos totalmente opostos, né? A África, antes da fé cristã, já tinha sim os seus métodos de ensino através da oralidade, da transmissão comunitária de valores e outras coisas mais. Mas com a chegada do cristianismo entre o século XIX e XX, a educação teve crescimento exponencial aqui na África, né? Por missionários cristãos, eles trouxeram a leitura, a escrita, a escolaridade e graças a isso eles puderam ter a habilidade de ler as escrituras, porque quando a escolaridade, a escrita, a leitura, ela foi trazida aqui, ela foi para com o intuito de que esses povos pudessem ter acesso às escrituras, porque as escrituras elas foram dadas para todos os povos, sendo que elas foram dadas para todos os povos e Deus é o Deus de todos os povos, era necessário que esses povos pudessem ler as escrituras por elas mesmas e não fazer como a Igreja Católica lá no século XV e século XVI, que ocultava as escrituras do povo e só lia ela numa linguagem ou numa língua na qual essas pessoas não entendiam e elas não tinham acesso nenhum porque eles não eram instruídos, nem eruditos, nem nada. Então, quando os missionários eles vieram aqui para a África, eles vieram com o intuito, né, de ensinar as escrituras para essas pessoas e com esse ensinamento das escrituras eles vieram ensinar a educação, vieram ensinar a cultura, vieram ensinar ética e sobretudo ensinar as escrituras sobre Deus, sobre um Salvador que veio, que desceu dos céus para os redimir do pecado. Então dizer que os outros países desenvolvidos eles têm universidades, não tem nada a ver, porque mesmo grandes universidades como a Universidade Católica, a Universidade Metodista que nós temos aqui em Angola, que são uma das maiores universidades daqui de Angola, elas são de cunho totalmente cristão, como eu já disse, católica, metodista sendo protestante, católica sendo católica. Então dizer que a espiritualidade ou a religião ela não se importa com a educação, ela não tem embasamento nenhum. Agora o vídeo já está um pouco grande. Se quiserem a parte 2, deixem nos comentários, deixem um like, compartilhem, para que talvez na próxima semana nós possamos trazer aqui a parte 2 da reação deste vídeo. Que Deus os abençoe, que estejam com a paz do nosso Senhor e até a próxima.